I go to heal my heart and drown my woe. Rain may fall and wind may blow, but there shall be many miles to go. A taverna tá sempre aberta. Olá, meus queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos à taverna. Nessa noite a taverna não está tão cheia como de costume. É como vocês podem ouvir, quem está fazendo a apresentação desse episódio sou eu, o Eric, porque o nosso grande aventureiro Paquito saiu em uma aventura em busca do seu grande certificado de felicidade. Talvez até no próximo episódio ele já tenha retornado se alcançou essa felicidade. Mas não por isso esse episódio será menos especial, porque tenho aqui junto comigo outros aventureiros que vocês já estão muito bem acostumados a ouvir, que sempre estão aí compartilhando as histórias de vida deles com vocês, que são, começando pelo meu digníssimo aventureiro, Lucas. Por favor, se apresente, meu amigo. Quando a escuridão cai, é a luz que decide quem se ergue, pois paladinos não buscam glória, apenas justiça. Ok, e depois dessa reflexão um tanto misteriosa, eu diria, ou não tanto, o nosso queridíssimo Paulo também está aí para se apresentar. Por favor, fale com nossos queridos. Só solta foguinho quem não se garante na porrada. Eu soltei uma frase mó bonita de impacto, ele vem com a ideia. Desculpa, eu não sou poeta. Hoist the anchor from the brine, raise it high and let it shine. The wind is calling, time to go where the tides and tempests Nesse clima interessante que nós começamos o assunto dessa noite, que é um assunto, assim, bem divertido, né? Vocês já viram em outros episódios, assim, a gente se apresentando com classes que a gente se identifica, de classes de RPG, de jogos, e enfim, porque tem toda essa sinergia com RPG de mesa, jogos de RPG no geral, e jogos que nem são RPG, como um Zelda da vida, que tem classes diversas que representam arquétipos de jogadores, de pessoas, de personagens no geral, mas é justamente sobre essas classes que nós vamos falar. E tem algo muito interessante também, que é basicamente o surgimento dessas classes na cultura pop e no mundo do RPG. Algum de vocês aí sabe como que foi feito o surgimento das classes de RPG? Eu sei, viu? Pela primeira vez eu sei essa. Que bom, vamos encerrar o episódio então? Este episódio foi editado por... Fiz a lição de casa aqui e trouxe um conteúdo bacana aqui pra vocês, que é como surgiu essa porra, né? Como surgiu as classes de RPG. Como surgiu essa porra? Como surgiu... Como surgiu essa porra, Paulo? Como surgiu essa porra? Aí é foda, né? Cara, isso aqui é mais antigo do que a gente imagina. Ó. Surgiu em 1978, lá na primeira edição do Dungeons and Dragons, né, o RPG de mesa. Não foi, pode não ter sido o primeiro, mas até hoje é o que fez mais sucesso, né, nas mesas aí de todo mundo. E a época era um sistema assim muito mais simples, não tinha essa loucura toda que existe hoje. E as classes lá eram baseadas em 3 arquétipos principais, né? Que era basicamente a força, a magia e a agilidade, né? Que eram os 3 status principais ali do jogo na época. As classes eram baseadas nesses status, né? Então tínhamos o guerreiro, né? Que ele favorecia a força. Tínhamos o mago, e o ponto forte era a magia. E o ladino, que era ali versado na agilidade, né? E isso chegou nas mesas e acabou fazendo sucesso. Tanto que, em 1981,
houve a primeira tentativa de levar os RPGs de mesa aos computadores, né? E surgiu ali um joguinho chamado Wizardry. Vocês já devem ter ouvido falar. Sim, eu já ouvi falar. Ele é Isso é basicamente o avô dos RPGs modernos, né, de computador e videogame que temos hoje. Eu tentei jogar ele em emulação, assim, só pra ver, mas ele é extremamente obtuso nos dias de hoje. Cara, e é incrível do Wizardry, cara, que ele influenciou não só os RPGs aqui, o Western, mas os JRPGs também se influenciaram muito em cima dele, né? Então, cara, isso aí que eu ia comentar, que misteriosamente ele fez muito mais sucesso no Japão na época do que no Ocidente. Tanto que inspirou um tal de Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, que inventou ali uma franquia bem pequenininha, bem desconhecida, chamada Final Fantasy. Nunca ouvi falar. Então, né, não fez sucesso, mas, enfim, esse tal desse Final Fantasy nasceu muito baseado nessas classes iniciais, que tanto do D&D e do Wizardry depois, né? Então, houveram ali alguns ajustes, algumas modificações, alguma coisa a mais que colocaram, e o resto é história, né? Então, hoje em dia temos dezenas, centenas de classes diferentes, subclasses, mas basicamente todas ainda seguem esses 3 pilares, né? Da força, da magia e da agilidade. Só uma informação extra aqui, Paulo, que eu acabei descobrindo agora. O Wizardry, ele tem uma versão bem atualizada, a versão nova aí, um remake, remaster, basicamente. Foi lançado em 2023 aqui, se eu não me engano. Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord. Então é uma versão bem atual aí, tá? Tem pra PS5, inclusive. Fica a dica aí, se alguém quiser testar, dá uma olhadinha no YouTube. É uma versão mais recente, então acredito que não é obtusa, né? Como eram os antigos. Então, não sei se é boa também, tá, gente? Só estou comentando aqui por cima. Essa versão, Lucas, ela é um remake do primeirão, lá de 1981. Refizeram todas as texturas, né? Tem algumas melhorias de qualidade de vida. A música também, né? É orquestrada, né? Tem toda a qualidade moderna. Sim. Mas ela continua, assim, mega punitiva. Nosso amigo Paquito, ele andou comentando comigo que jogou 1-2 partidas. O primeiro monstro ali já varreu o chão, os personagens dele. E deu a nota ali, ele deu a nota ali de 10 de 10 e jogaria de novo. O Paquito, se houvesse uma classe masoquista, ele jogaria com essa classe. Cara, eu tenho certeza que no Darkest Dungeon, a classe favorita dele é o Flagelante, que é um cara que ataca os outros se batendo. Tem cartomante nesses jogos aí? Cara, no Darkest Dungeon tem uma parecida com isso, que é a Antiquarian, que ela é meio que uma cigana. Então talvez o Paquito seja mais pra esse lado, né? Like deck builder dele. Cartinho, dado. O Paquito, fosse jogar um RPG de super-herói, ele seria o Gambit, né? Seria o Gambit. Pega a cartinha ali, pô! Explode geral. Outra coisa assim curiosa aqui, voltando aqui pra criação e a evolução do conceito de classes em videogame e RPG no geral, é que tem alguns sistemas mais old school de RPG de mesa que eles até misturavam o conceito que a gente tem de raças e classes nos jogos, né? Tanto que tem, tipo, sistemas de RPGs que o anão é uma classe e elfo também é uma classe. Não sei se vocês sabiam dessa também. O elfo? Elfo e anão são classes. Tipo, você não tem como ser elfo e uma coisa. Você é elfo, você é elfo. Você é anão, você é anão. Sei que tem o Old School Essentials que é assim. Sim, em alguns jogos, né? Não sim, em todos, sim. Né? Não. Alguns sistemas Old School seguem essa linhagem. Que antigamente era muito comum, na verdade, isso, né? Tipo, não tinha muito conceito de uma raça no RPG influenciar a sua jogabilidade. Era somente a classe. Depois que foi evoluindo para ter essa divisão, né? De habilidades raciais e habilidades de classe em si. E nos jogos não foi diferente, né? Tem muitos jogos que também, tipo, somente a classe influenciava. Tem jogos até atuais que são assim. Mas
com o tempo foi se criando um leque gigantesco de subvariantes de tudo, né? E a gente até vai comentar mais um pouquinho sobre isso depois. Uma coisa que eu tava pensando aqui, que todo mundo aqui tem que concordar, que quando a gente fala de RPG medieval, o pai, né, disso é Tolkien, né? A inspiração maior aqui é Tolkien. E se a gente for olhar aí os personagens de Tolkien, basicamente tem aí as 3 classes, né? O Gandalf é o mago, os Hobbits e o Aragorn são aí ladinos, né? Eu acho que o Aragorn seria um ranger, né? Na O verdade. Aragorn, eu diria, se eu fosse nomear ele, eu diria que ele é uma multiclasse de guerreiro com ranger. Basicamente assim. Se os rangers Isso, fossem tão boladões quanto o Aragorn, seria bom, mas eles não são. Sim. Vamos dizer que ele é ranger com pontinho de guerreiro ali, né? Que é o correto a se fazer, né? Ah, eu não sei, né? Eu não gosto dessas classes que usa arco e flecha, né? E os guerreiros ali, o Boromir, né? Os humanos, né? Os homens, perdão, mestre Tolkien, os homens. O Gillen, né? Representando ali o Gillen, na verdade, na minha opinião, ele seria um bárbaro até, né? Pelo mau humor dele, né? Ele seria um bárbaro, até mesmo pela atitude que ele tem, tanto nos livros quanto nos filmes, de se jogar mesmo, de querer, né, se jogar no meio dos inimigos e tudo mais, né? É uma coisa que sempre que eu leio O Senhor dos Anéis ou reassisto os filmes, eu fico analisando os personagens e pensando, né, qual classe cada personagem tem, né? Pra mim, assim, o Gimli, ele é o suprassumo do anão guerreiro, cara. Todo mundo que joga de anão e guerreiro quer fazer um personagem que é o Gimli. Que é Sim. o cara lá brabão, desajeitado, mas que leva tudo a sério. E, cara, pra mim, o Gimli é um personagem queridíssimo, cara. Eu gosto demais dele. Sim, cara, ele é um personagem excelente tanto nos livros quanto no filme. E, inclusive, engraçado, eu tô jogando o Dragon Age Origins, né? E o meu personagem é um anão guerreiro. E, cara, e não tem como, cara. É two-handed, sabe? Tudo força. Já tô com mais de 46 pontos de força. E é ele, cara, basicamente. A única diferença é que a barba é preta. Só isso. Mas né? De fato, como tu disse, muitos jogos e cultura de fantasia medieval em si foi inspirado pela obra do Tolkien, né? Que ele juntou um monte de histórias que já existiam também, né? Ele não criou totalmente da cabeça dele, ele fez meio que misturou mitologia de um canto, mitologia de outro, algumas histórias ali avulso, e fez uma obra excelente que é o Senhor dos Anéis, né, cara? Que sim, inspirou os RPGs de mesa e trouxe, já, como você falou, já tinha toda essa essência dos arquétipos de cada classe, cara. E também, como você mencionou ali por cima, o Gandalf, pra mim, é o personagem, assim, mais interessante, assim, nesse conceito de uma classe a ser introduzida. Porque o conceito de mago e wizard e até feiticeiros no geral, que não são necessariamente os magos, bebe muito do que o Gandalf era, cara. Que pra mim também é um supra-sumo de um mago muito forte, tá ligado? Todo mundo que joga assim de ou sorcerer, que é o feiticeiro, ou mago, de certa forma também pende um pouco ali pro Gandalf, né? Que apesar de ser muito sábio e muito poderoso, ele tem um tanto de humildade, assim, pra não virar aquele cara arrogante, sabe? Sim. Principalmente quando ele vira o branco, né? Quando ele vira o branco, ele tem essa aura maior de sabedoria, né? Até pelo status, né? De ser o mago branco. Mas ele tem essa aura de sabedoria, né? Só que o Gandalf, ele tem um detalhe, e isso já acontece quando ele vira o branco, né? Que é descer a porrada com espada. Acabou a mana, meu querido. É espada que agora vem lutar comigo. É cajado e espada na cabeça dos outros. E isso é algo que tu não vê aí em qualquer jogo, né? A não ser que tu jogue Skyrim, né? Daí Skyrim você pode fazer o Gandalf perfeito, né? Sim, certamente o Gandalf também ele tem os 3 nivelzinhos de fighter também, que é o correto, né, pra todo mundo que joga RPG. 3 nivelzinhos de fighter é o essencial, galera. Independente da classe que vocês escolherem. É o suficiente pra pegar na espada.
Sim. Se bem que ele já pegava no cajado que era maior, né? E é por isso que ele é o mais poderoso de todos, né, cara? Convenhamos. Além dessas classes mais tradicionais, assim, alguns até não gostam muito do que passou a se tornar essa amplitude de classe de RPG, mas eu, por outro lado, eu adoro, cara. Assim, classes como, tipo, Artífice, que é o cara que ele é mais ou menos um mago, mais ou menos um mecânico, mais ou menos um homem explosivo. Tem também subclasses que trocam completamente uma classe principal, isso tanto em RPG quanto em videogame no geral. E, cara, eu particularmente, cara, acho muito difícil pegar uma pra dizer, cara, essa aqui, ponto. Porque, ainda mais que eu também mestro um pouco de RPG, então, cara, pra mim, cada classe tem um valor muito grande. Não só em questão de mecânica, como em questão narrativa também, cara. Então, eu, particularmente, tenho um carinho gigantesco por todas as classes. Não, isso sou eu, né, que gosto um pouco de cada classe. Mas e vocês aí? E você, Lucas, assim? Assim, pra mim, é muito difícil dizer qual é a classe que você mais se identifica, né? Eu não consigo imaginar. Por favor, mate minha curiosidade de nossos ouvintes e diga um pouco mais sobre suas classes favoritas e qual delas que você se identifica mais. Ó, eu vou fazer uma dinâmica e eu quero incluir o ouvinte nisso. Dá pause agora, vai nos comentários e digita qual é a classe que eu mais gosto. E quem acertar vai ganhar uma codorna vesga e um chinelo furado. É isso que será o prêmio. Vou mandar por correio. Bem, obviamente a minha classe é o paladino, guerreiro da luz, guerreiro sagrado, o justo, aquele que tem como força maior o amor altruísta e é guiado pela luz, né? Eu comentei no episódio 7, né, o episódio perdido, que o meu muso inspirador foi o Arauto da Luz, né, o Lightbringer. Ele foi um personagem de Warcraft 3, teve uma aparição na expansão Shadowlands do World of Warcraft, né? E ele era o mentor aí do Arthas, né? O personagem principal do Warcraft 3. Ele também é membro e um dos fundadores da Ordem da Mão de Prata, né? É aí o paladino mais icônico, na minha opinião. Ele é mais icônico porque ele não tem, assim, tanto desenvolvimento, né? Eu não joguei a Shadowlands, eu não sou um player ativo de World of Warcraft. Não sei qual foi o desenvolvimento dele lá na expansão, mas no Warcraft 3 ele não tem tanto desenvolvimento, né? Só que, assim, como que eu posso definir o tipo de paladino que eu gosto? Né? Qual é o que me motiva jogar de paladino? Cara, é o paladino que a Blizzard faz, sabe? Eu sei que o paladino do Dungeons and Dragons, ele é interessante, eu gosto, mas ele não tem tanto... assim, ele tem foco nas magias sagradas e tudo mais. A Blizzard, ela faz o paladino um paladino sereno, paladino que tem essa contemplação com o divino. As imagens sempre um rosto sério, com luz, luz saindo da mão, enquanto olha para o céu, enquanto contempla essa fé que eles têm com os deuses, né, com a religião que eles seguem. Então, isso é uma coisa que me atrai muito. Nem chega nem a ser sereno, ele é meio até estoico, né? Tá sempre serião ali, compenetrado, né? Ele tá concentrado na religião dele, assim, ele tá com aquela conexão com a luz, né? E outro ponto fortíssimo, cara, que eu não consigo deixar de ressaltar aqui é o visual. As armaduras pesadas, martelo. O Uther, cara, ele segura um grimório e uma puta de uma marreta, sabe? Que é o martelo da justiça dele ali, né? Então, eu não consigo olhar para aquilo e não dar um sorriso, assim, de caramba, isso aqui é muito bonito, é muito bem feito, sabe? Então, a marretona dos paladinos te atrai? Muito,
Quando eu vejo uma marreta assim, eu me estremeço. Justo. Justo tão quanto os paladinos são, né? Eu também gosto muito da maneira que eles são versus a morte, ao necromante, às criaturas, né? Quem jogou Diablo 3, dublado em português, e tem aquele cruzado, as falas daquele cruzado foi o que me fez jogar por muito tempo Diablo 3, sabe? Sempre que ele subia ali de nível e tudo mais, ele soltava uma frase de efeito, assim, sabe? Era... Pô, eu tô até arrepiado, agora eu já quero instalar Diablo 3 e jogar de novo já. E é interessante isso que tu falou dessa diferença dos paladinos da Blizzard, porque de fato em D&D, um paladino não necessariamente ele vai ser bom, tá? Ele só precisa ser leal a alguma coisa. Se ele for leal ao mal, ele vai ser um paladino leal àquilo que é ruim, sabe? E realmente na Blizzard eu nunca vi. Como que é o nome do paladino que segue o juramento da vingança ali? É o paladino negro? Ah, eu não sei porque eu não gosto dessa classe, mas enfim. Por favor, saia do meu círculo social. Cara, eu vou te falar, Lucas, eu tenho que te falar uma coisa, que desde que você se autodeclarou um paladino, eu penso em te falar isso há um tempo. Que tu conseguiu quebrar um preconceito muito grande, que não só eu tenho, na verdade, eu conheço muito jogador de RPG no geral, que tem um preconceito muito grande com jogadores de paladino no geral, que geralmente são chatos pra caralho, e você só é chato. Olha a audácia desse filho da puta! Cara, eu já escutei isso, sabia? Eu tava fazendo roleplay de Elder Scrolls Online e alguém falou pra mim: Ah, sério? Tu é paladino? Eu sou paladino, qual é o problema? Ai, não, eu não gosto de paladino. Por quê? Ah, porque paladino quer fazer tudo certinho. Sabe qual que é a parada? É porque assim, em mesas de RPG, por que acontece esse preconceito com o paladino? Eu vou explicar pra vocês. Geralmente as pessoas jogam RPG, não é pra, sei lá, vamos fazer a missão e salvar o reino, tudo certinho. Não, é pra todo mundo tocar o zaralho. E o paladino, mecanicamente, ele não pode fazer isso. E aí, ele quer ser o cara certinho, só que ele não pode também ver as pessoas fazendo mal e não fazer nada. Então o paladino, ele acaba virando aquele cagador de regra, aquele cara, tipo assim, o empata a diversão, que o pessoal, vamos lá roubar aquele cara lá, foda-se, o paladino fala, galera, não, pô, nada a ver, não faz isso, ó, se tu fizer, eu vou ter que te caçar, não sei o que, parada assim. Então o pessoal pega essa raiva do paladino, mas assim, brincadeiras à parte, cara, todo mundo que eu conheci de fato agora falando sério, que é jogador de paladino, uma tendência que eu vejo muito forte em mesa de RPG, em jogos no geral, é que são pessoas extremamente roleplayer, cara. Geralmente, o cara que fala que é paladino, ele é aficionado, apaixonado em roleplay, cara. Isso é muito comum. Faz sentido, porque, assim, ninguém no mundo real é assim. Ninguém, cara, não, falei besteira. Tem os chatos, né, realmente. Mas ninguém vai te dar uma porrada porque tu, sei lá, jogou um papel de bala no chão, né? Vamos ser sinceros. Eu já joguei RPG de mesa, mas com um sistema extremamente simplificado e ainda pra jogar com a minha esposa e um casal de amigos que nunca jogaram na vida. O foco era o roleplay, entendeu? Então é o que eu mais gosto de fazer, é o roleplay com um paladino, assim. Tanto que o meu juramento em Baldur's Gate 3, e isso é bem óbvio, né? Eu joguei de paladino, mas o juramento que eu fiz foi o juramento da devoção, focado em proteger, em manter a ordem da luta contra o mal. Esse era o meu roleplay. E as escolhas que eu fazia eram focados nisso. Não, isso é errado, eu não vou fazer isso. Não chegou nenhum momento do jogo aí, eu sei que você jogou bastante Baldur's Gate. Não chegou nenhum momento que tu chegou a quebrar o teu pacto de paladino, porque isso é bem comum de acontecer com o jogador de paladino em Baldur's Gate. Teve um momento, lá onde você encontra a forja, sabe? Sim, que você sim. precisa resgatar uns mineiros lá e tal. Uhum. Tinha uns caras que eu achava que eles... Eu matei eles, eu ataquei eles porque eles estavam, tipo... Tinha vários corpos no chão, eu tinha entendido que eles tinham matado aqueles corpos, eram corpos dos escravos, e eu ataquei eles. E aí eu quebrei o pacto. Tecnicamente eram eles, sim, porque eu também fiz isso daí, só que
como eu não jogo de paladino, não deu nada. Sim. Matei todo mundo, salvei os caras e acabou. Então, pra mim, eles eram os vilões. Mas aí é que tá. Eu matei eles e aí apareceu lá a entidade dizendo que eu tinha quebrado o pacto. Aí eu pensei, cara, eu vou voltar ao save. Porque eu acho que isso aqui ou é um bug. Acho que o jogo não considerou que eles eram vilões. E eu vou voltar ao save. Porque os caras Sabe o estavam... que aconteceu? Pode falar. Você matou eles covardemente, ao invés de ir até eles e falar, eu Não. desafio vocês pra um duelo. Eu fiz isso. Não. Eu conversei com eles e... Ah, não, cara. Verdade. É isso. O Paladino, ele não é só o cara que faz o bem, ele é o cara que faz o bem da melhor forma e forma mais justa possível. Se o cara é um vilão que tá na tua frente, você chega por trás dele e dá uma facada nas costas dele, você quebra teu pacto igual, porque o Paladino não pode fazer isso. Não, eu não cheguei por trás, eu não foi isso, né? Eu ataquei, aí apareceu ali a animação de que do Baldur's Gate, isso vai ter consequências, não sei o quê, no sentido de eu cometi uma espécie de crime, né? E aí começou ali a luta, matei eles estavam armados, tudo. E aí quando eu fui pro acampamento que apareceu essa entidade. Aí pensei, cara, eu vou voltar ao save, porque eu não tinha como saber, e eu falei, cara, eu não realmente achava que eles eram vilões, entendeu? Aí eu voltei o save, inclusive foi uma das poucas vezes que eu voltei o save. Justo. Isso pra não perder o pacto. Pra você ver como é uma classe engessada, né? Não pode dar um pisão ali pra fora da linha. Sim, e é uma linha bem tênue, né? Porque eles eram pessoas más. Ah, sim. É que o Paladino, ele tem essa de... Você tem que provar que o cara tá errado pra poder combater de frente com ele, né? E o legal é que ser o Paladino também envolve que a pessoa tenha muito conhecimento da lore daquele mundo, né? Como é que funcionam as coisas, né? Isso já é algo mais voltado pro Dungeons and Dragons, eu acredito, né? RPG de mesa no geral, eu diria. Sim, então, tu poderia explicar, Paulo? Porque, né, como eu não sei... Eu não conheço disso, eu tenho certeza que mais pessoas talvez não conheçam. Tem como tu desenvolver melhor? Sim, claro. Então, como... Por exemplo, né, essa questão esse exemplo que você deu, né, no Baldur's Gate. Apareceu lá a entidade falando que você quebrou as regras, mas é porque é um jogo, né? O jogo ali, ele é programado pra fazer aquilo. Mas no caso do RPG de mesa... O jogador, ele precisa ter consciência de como funciona as regras daquele mundo. Justamente para você saber se você tá quebrando uma regra de etiqueta ali daquele mundo ou não, né? Você precisa mesmo saber como tudo funciona. O que é certo e o que é errado naquela situação. E se tu estiver jogando com um mestre mais sacana, ele não vai te dizer se você perguntar. Ele vai deixar você fazer. Fala, você sabe se é? E aí, não. Você quer fazer mesmo assim? Se você dizer sim e for algo que o mestre ali interpretar que é algo quebrando o teu pacto, tchau, obrigado. Eu não sei porque, cara, eu nunca joguei com um paladino assim em mesa que eu mestrei, mas eu já vi coisas do tipo acontecendo. A minha dúvida seria essa. E o mestre? Não vai falar isso pra ti? Querido, tu vai quebrar teu pacto. Depende, cara, porque eu como mestre, geralmente eu sou muito de boa jogando. Eu prefiro não frustrar a galera nessas sacanagens, pro pessoal não ficar, tipo... Pô, será que o cara vai me sacanear? Será que não vai? Aí o pessoal acaba ficando muito covarde nas ações que vai tomar. Eu prefiro deixar, tipo, mais, tipo assim, não, isso vai ter consequência X, ou Y, ou Z. Eu geralmente dou mais ou menos essas premissas, porque senão o pessoal fica muito acuado e acaba não fazendo nada, tá ligado? Mas tem mestres e mestres, cara. Isso é uma coisa que, quando vocês começarem a jogar em mesas de RPG no geral, vocês vão ver que cada mesa, cada mestre, não é nem o sistema em si. A mesa e o mestre vão definir como que vai funcionar aquela noite de jogatina. Então, depende muito do mestre que você estiver jogando. A minha experiência de RPG de mesa mais próxima que eu tive foi jogar RP no Elder Scrolls Online. E a experiência que eu tive é que a pessoa que mestrava, ela queria seguir muito certinho ali o que tava no jogo. Sabe? Ela não conseguia expandir um pouco isso, sabe? Às vezes ela queria seguir a quest do MMO mesmo. E aí tudo bem, é legal, tal. Elder Scrolls Online é um MMO que tem quests fantásticas. Mas quando tava fazendo um RP, eu acho que dava pra expandir um pouco, porque não tinha tanto essas regras como tem um RPG de mesa. Então, eu era um paladino, tinha um necromante na minha frente, eu queria atacar ele, porque, porra, é um necromante, né?
E aí ele falava, não, calma, não mata ele ainda. Eu falei, não, mas eu quero matar ele. Não, calma, não, mas eu quero matar ele. Foda-se as consequências, é um necromante. E aí eu, como paladino, que na verdade no Elder Scrolls é templário, né, que se diz. Mas eu ali como um templário, eu não podia ser um templário, um cavaleiro justo, assim, um guerreiro sagrado, entendeu? Tá vendo por que o pessoal não gosta de paladino, galera? Como é que funciona essas classes no Elder Scrolls Online, Lucas? Que no Elder Scrolls, em geral, é muito aberto, né? Você tem a classe, mas você pode desenvolver em várias áreas, né? Eu lembro que no Oblivion, você tinha uma classe inicial, mas você pode fazer o que você quiser, né? Elder Scrolls no geral, até no Morrowind, tipo, apesar de ser um pouco mais cadenciado, dá pra trocar o teu foco de classe inicial, sabe? Mas é que como o Elder Scrolls Online é um MMO, eles precisam ter classes bem definidas, né? Porque o jogo tem PVP e tudo mais, então precisa balancear. Então, assim, ele tem a classe Dragon Knight, que ele é assim, se você fizer ele, eu vou usar o termo Stamina e Mágica. Mágica, obviamente, foca em feitiços, usando o recurso Mágica, e Stamina é mais melee, tá? Também tem magias, spells, né, mas mais consumindo Mágica. Tem o Dragon Knight, que é um Pyromancer, basicamente, se você usar mágica. Então ele seria um guerreiro dracônico. Algumas skills ele literalmente summona asas de dragão para causar dano. E ele usa muito magma, fogo e magma, né? Eles são ótimos tanques, inclusive. Era uma classe que eu jogava muito quando era para jogar de tanque, porque é a melhor classe para tanque. Aí tem o Sorcery, né? Sorcerer que tu também pode fazer tanto Stamina como Mágica. O Nightblade, que seria um assassino, né? Ele é bem focado em stealth. No PVP tem os ganks, né? Os ganks. Cara, no PVP tem... os caras, eles buildam um Nightblade, se atiram no meio de, sei lá, 20, 30 players e usam a build chamada Bomber. Eles literalmente obliteram todos os players que tem ali, por conta de, eu não sei se é a armadura ou uma skill que quanto mais players tem ali ao redor de ti, mais dano tu causa, vai multiplicando, vai escalonando o dano. Tem uns vídeos, procura depois aí, PVP, ESO, Gank Bomber. Cara, tem uns vídeos insanos, assim. Roubado. É bem roubado. Nightblade é aquela classe que você usa espada e magia, né? Sim. Ela é magia de sangue, assim. Eles usam bastante magia de sangue. São os assassinos que usam magia, né? Nightblade, geralmente. Isso. É como se tiver. Assim, é como se você estivesse fazendo uma build no Skyrim de ilusão e alteração, basicamente. Uhum. Pode crer. Tanto que Nightblade, a lâmina da noite ali, tem tudo a ver com a Irmandade das Sombras, né? Tem o Warden, que daí vem no DLC de Morrowind, que é basicamente um druida, né? Ou um ranger. Cara, eu acho que ele é um ranger bem clássico até, tá? Porque tu consegue summonar um urso pra andar junto contigo. É um ranger. Ele é bem ranger, cara. Bem ranger mesmo. É uma classe que eu acho muito legal de jogar. E é a única classe que a Ultimate tem tem o urso, né? O Sorcery tu consegue summonar criaturas de Oblivion pra andar contigo. Então o cara, ele anda com dois pets, basicamente, junto com ele. Mas o Warden tem essa Ultimate que o urso tá sempre contigo. Tem o Necromancer, que é mais um... Como é que eu posso dizer? Um mago de ossos. Um Bonemancer, sabe? Ele é mais um manipulador de ossos do que um necromante, basicamente, tá? Mas eles quiseram chamar de necromante, tudo bem. Tem o Arcanista, que daí é uma coisa bem focada na lore do ESO, que ele usa as magias de Apócrifa, que é o... Maneiro. Como que é o nome da entidade lá? Hermiles Mora. Hermiles Mora, sim. Que é aquela magia dos livros, né? Isso. O Cthulhu do The Elder Scrolls. O Cthulhu do The Elder Scrolls. Como ele é focado em conhecimento e livros, então é tudo... as magias têm a temática tudo verde. Ele manipula runa. E aí tem uma magia aí que quando lançou era bem roubada, que ele basicamente abriu um livro na tua frente e soltava um Kamehameha verde, sabe?
E por último, deixei por último, vou falar, né? Que é os Templários, né? Cara, magia solar, magia de luz. É o famoso... Cara, ele é paladino puro, cara. Ele cura, ele tanca, ele heala. Eu tinha um tanque... Eu fiz questão de fazer um tanque templário. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma classe extremamente versátil. Boa pra tudo. É a minha classe preferida do jogo. E aquele paladinão clássico, né? Marretão e escudo, né? Sim, sim. Apesar de que o Ezio, ele... não me agrada muito a maneira que ele faz essa questão aí do Templar. Parece que tem medo de lidar com religião. Parece que usar a palavra sagrada não pode. Do contrário da Blizzard, que se deixar, ele bota a mão de Jesus Cristo ali, sei lá, sabe? Só falta isso, assim. E o Elder Scrolls tem muito medo de usar isso, entendeu? Então é uma coisa que eu não gosto muito. Aqui que é bizarro, né? Que você pensar que o universo de The Elder Scrolls já tem uma religião bem redondinha, né? O culto dos 9 ali é tudo muito bem desenvolvido. Sim, uma coisa que se perdeu ali depois de Oblivion foi isso, né, cara? Oblivion é uma coisa que eu acho muito da hora de fazer. Que, pô, tem uma DLC que é o Cavaleiro dos 9, que é básica, que é um Cavaleiro Templário, cara. A armadura é totalmente inspirada nos Templários. É basicamente uma DLC de Seja um Paladino. Sim, sim. E é muito da hora, porque eles todos ficam ali... tu tem toda aquela cena que tu conversa com os 9 cavaleiros, e aí tem os fantasmas dele, você vai atrás das relíquias. Pra mim, é a minha classe... A minha quest preferida de Oblivion. Show de bola. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre essa classe ou dizer sobre alguma outra? Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa classe, mas daí o episódio vai dar 3 horas, né? Mas assim, pega do martelo. Então, enquanto o Lucas está aí apreciando o poder divino dos paladinos, me diz aí você, Paulo. Eu achei que tu ia falar enquanto Eu sei que você acariciando a ponta do martelo. É pra deixar aí, cada um pensa o que quer, cara. A maldade está na mente de cada um. Mas enfim. E você, Paulo? Tem alguma classe assim que tu se identifica mais? Conta aí um pouco sobre isso aí. Tem sim, cara. Eu não tenho uma história assim tão definida quanto a do Lucas, né? Eu sempre joguei ali a moda caralha. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção nos jogos, quando existe, é a possibilidade de usar magia. Especialmente se ela é acompanhada de uma espada na mão. Trazendo pro mundo de Final Fantasy, eu gosto muito de uma classe chamada Red Mage. Que ela pega o melhor dos dois mundos, né? É basicamente você usar armaduras leves e armas físicas, né? Machado, espadas ou massas. E ter o apoio de magias. Então é basicamente a classe mais versátil, né, que podemos ter nos RPGs. Você pode bater ali quando não tem MP. Quando tem MP você pode soltar magia na galera. E quando a coisa aperta você ainda pode ter ali uma magiazinha de cura para segurar as pontas. A minha ideia, né, para quando eu jogar RPGs é ser o mais versátil possível. Apesar de não ser bom em nada, eu gosto quando meus personagens fazem um pouquinho de tudo. Sabe qual a classe de RPG de mesa que você acabou de definir com essas exatas palavras? Pato. Exato, o bardo. Que ele é basicamente isso, cara. E até, eu diria até que o Red Mage do Final Fantasy, até em questão de design dele, é inspirado num bardo, cara. Eu ia comentar agora... Ele tem um chapeuzinho com pena e tudo mais, é bem inspirado sim, cara. E ele usa uma cimitarra não, um sabre. Florete, obrigado, Florete. Até o Final Fantasy... Até o Final Fantasy 3 só existia o Red Mage, né? A partir do 5 que surgiu mesmo a classe de bardo, que ela é diferente, mas... Ela é bem diferente do bardo de RPG de mesa, assim. O Red Mage é o bardo do RPG de mesa. D&D em geral, e o bardo em Final Fantasy ele é outra parada, de fato. É mesmo? Foda-se! Sempre achei que era parecido. Que era outra coisa. O bardo de RPG, pelo que eu conheço, ele é muito focado em buff, né? Sim, então, em JRPG no geral, ele é isso, só que ainda mais, sabe? No RPG de mesa, principalmente conforme as edições forem passando, isso eu tô falando também em específico de D&D,
A função do bardo também era bufar, nos mais antigos ali, até acho que na 3.5, ele tinha até um foco até um pouco maior em buff, mas o bardo, assim, hoje em dia, cara, ele é o pato do RPG, de fato. Que ele consegue fazer um pouco de tudo, ele não consegue ser o melhor em nenhuma das coisas que ele faz, mas ele também, ele consegue healar, ele consegue buffar, funções do clérigo no RPG, ele consegue se virar em combate físico, que é a função ali de classes melee, né, guerreiro e tudo mais. Ele consegue se virar com arco muito bem, inclusive, que seria a função do ladino, do ranger e tudo mais. E ele consegue castar, basicamente, exceto magia divina, que é coisa do paladino e do clérigo, ele consegue castar quase todas as magias de nível baixo do jogo. Então ele é o canivete suíço dos RPGs, que é basicamente o que o Red Mage era ali no Final Fantasy. Realmente faz todo sentido. É um cara que ele sabe um pouquinho de tudo, não se aprofunda em nada, mas quebra um galho ali. É o famoso João de todas as trocas, né, cara? É o pato, né? Voa, mas não voa bem. Anda, mas é desengonçado. E nada, mais ou menos. Só que o bardo tem um porém. Ele faz isso tudo com muito estilo. Com muito estilo e arrasando corações por onde passa. Cara, o que os outros não gostam de paladino, eu odeio no bardo. Eu acho uma classe tão sem graça. Cara, eu te falar, Lucas, eu tenho uma amiga que ela gosta do conceito do paladino no geral e ela odeia bardo, tal qual você, cara. Tipo assim, eu vejo um padrão muito grande. É que assim, imagina a cena. Sou eu, o meu personagem, uma puta full plate, gigantesca, dourada, emanando luz dos olhos, com uma marreta gigantesca que esmagaria qualquer criatura com menos de 1,60 m. Com um bardo, com um lute, um florete e um chapeuzinho de pena do meu lado. Eu vou ter que proteger essa coisa, porque essa coisa, se qualquer criatura que aparecer, ela vai morrer com um tapa. Aí eu vou ter que proteger essa coisa que tá tentando comer, sei lá, qualquer coisa que se mova. E quando eu falo comer, vocês entendem o sentido da palavra comer. Isso é a inveja que o paladino tem contra o bardo, porque enquanto ele tá lá, guerreiro santo, muitas vezes voto de castidade e tudo mais, o bardo passa traçando tudo que se move e tá nem aí, tá ligado? Eu entendo essa rixa que a galera tem com o bardo, eu entendo, mas eu fecho mais com o bardo do que com o paladino, desculpa aí, Lucas. E o bardo vai ser o primeiro a pôr pilha errada no paladino, né? Exato, o primeiro, junto com o ladino, o bardo tá indo lá fazer merda pro paladino ter que resolver depois, então sim. Ou o bardo vai tentar quebrar o voto de castidade do paladino. E também, depois de fazer merda e ser salvo pelo paladino, ele vai tentar o paladino a quebrar o voto dele. Podemos dizer que o Astarion é um bardo também, né? Porque se eu não me engano, o Astarion ele tem... Não, cara, se eu não me engano, o Astarion... Ah, não. É porque assim, o Astarion... Tudo bem, ele é um assassino, ok. Mas o Astarion ele tem essa pompa de bardo. Cara, assim, ele é um assassino muito eloquente, assim, tudo mais. Eu diria que não necessariamente ele vai pra um bardo, porque pra mim tem um bardo na sua party de Baldur's Gate que ele só não foi tratado como bardo porque eles não botaram no multiclasse assim como padrão. Tu sabe quem que eu tô falando? O Will Ravengard, cara. Aquele cara é um bardo e bruxo ao mesmo tempo, cara. O Will? Nossa, cara. É porque o bardo, assim, os jogadores usam o bardo e jogam com ele fazendo esse personagem merdeiro, que fala um monte, que quer pegar todo mundo. Mas o bardo, muitas vezes, ele só é um cara muito poético, que quer ter uma história lendária pra contar, que ele quer que cantem músicas sobre ele e ele cantar músicas sobre os outros. E o Will tem muitas cenas ali que eu consigo ver, que eu consigo apontar pra ele e falar, isso aqui é bardo. Tem uma cena dele que ele te chama pra dançar, cara, no jogo. Ele é um bardo, aquele cara é um bardo completo, cara. E antes da atualização, tipo, depois dessa cena, ele transava contigo. Basicamente. Ele não faz mais? Eu não sabia disso. É porque então, tinha um bug no começo do Baldur's Gate que, tipo, qualquer interação que acontecia tinha chances de na próxima cena tu tá transando com a pessoa. Sabe? Tipo, teve um amigo meu que ele teve uma conversa com o... Ai, caramba, fugiu o nome, o mago. Ai, meu Deus. Fugiu o nome Gale de Waterdeep. Teve um amigo meu que ele tava fazendo aquela cena da magia, que daí o Gale te ensina a fazer magia, né?
E ele falou, Uhum. Pô, cara, tava fazendo magia com o cara, daqui a pouco o cara tava me comendo. caramba, se esse maluco vir pedir pra fazer magia comigo, eu vou fechar o jogo, cara. Eu fiquei com medo agora, pô. Sabe o que era mais engraçado da minha gameplay de Baldur's Gate? Eu fiz um gnomo velho. E todos os personagens queriam traçar ele. E isso era tão cômico pra mim. Como assim, cara? Um gnomo, Porque, tipo assim, Um os gnomo personagens velho. olhando pra baixo. Ele era um gnomo velhinho, tá ligado? Ah, Eles não, olhando pra velho. baixo. Sim. Ah, não, velho, isso aí Idoso. mesmo. Idoso. Ah, era um gnomo, né? Desculpa, não era um Isso. Adão. É... E era muito engraçado. Tem até uma cena que a Karlach, quando. Enfim, spoilers. Se você não quer spoiler de Baldur's Gate, pule os próximos 30 segundos. Mas eu quando não a Karlach conserta uma parte do coração dela ali, que ela já consegue voltar a encostar nas pessoas, ela vai te dar um abraço, né? Tem como. Cara, ela tem que se abaixar pra dar um abraço no personagem, cara. É muito engraçado. Pô, sabe uma cena cômica também relacionada a isso que aconteceu comigo? Foi no Dragon Age. Eu dei um beijinho na Morrigan, né? Apareceu a opção de dar um beijo nela, eu falei, why not? E aí, o meu personagem é anão. Na conversa, ela tava, sei lá, metade do corpo dela pra cima, né? E aí, quando ela foi dar um beijo, apareceu ela no mesmo nível, o rosto no mesmo nível. Aí, na hora, me veio a cabeça, cara, ela tá ajoelhada, sabe? Pra me beijar. Só que não aparece a animação, né? É um jogo dos anos 2000 ali, basicamente. Aí eu comecei a rir, sozinho. Mas enfim, uma Paulo, agachadinha. tem mais algo assim no Red Mage ou nesses tipos de mago em geral que você quer acrescentar? Ou tem outras classes também que você gosta, assim, que se identifica no jogo? Tem outras classes, sim. Né? Para além da magia e da magia e da espada, eu gosto dessas classes mais diferentonas, né? Aí voltando um pouquinho para RPG, tem uma classe chamada Engenheiro, que é bem legal também, que é voltada ao uso de armas de fogo, a manipulação de itens, uma classe muito interessante. Grande Mustadio ali do Final Fantasy Tactics. Amo muito esse personagem também. Espalhar, Eu- assim, traps pelo mapa, essas coisas, né? Torretas, não do Tactics, Também. né? Também. É que no JRPG é mais voltado a armas de fogo, né? Como sempre tem essa mistura de medieval com tecnologia, aí o engenheiro acaba sendo o cara que domina a tecnologia, né? Então ele tem esses modos de ataque mais não convencionais. E até legal que o engenheiro ele usa a tecnologia como uma forma de magia, né? Então você pode ter bombas, você pode ter armas que soltam fogo, raio, ou qualquer outra coisa que simula o que um mago faria, né? Mas sem consumo de magia nem nada, né? Só com o poder do potencial da ciência. Eu acho isso muito foda, cara. Que é tipo assim, ele não tá literalmente com uma arma de fogo atirando com 38. A arma dele é uma forma de canalizar a magia de alguma forma. E ele em si, geralmente, não tem magia própria. Ele pega objetos mágicos e coloca na arma, tipo, por exemplo, bala mágica na arma, e a arma tem a magia em si que ele vai usar e atirar, tá ligado? E isso é muito maneiro, cara. Sim. Vocês viram, eu não sei se ele se encaixa nisso, o Vox Machina, vocês já assistiram? Já assisti, muito bom. Aquele personagem de cabelo branco, eu esqueci o nome, que tem aquela pistola com o espírito dentro. Seria isso? Com exceção do espírito, Sim, né? sim. Eu diria que assim, ele é uma classe customizada, eu diria, não tem algo assim existente tipo, no D&D, por exemplo. Mas eu diria que ele é uma mistura de um engenheiro com um gunner tradicional, eu diria. Porque tem essa diferença também, né? Tem os caras que são literalmente personagens que tem arma normal que atira, e tem o engenheiro que é o cara mais mecânico da parada. Ele não é tão mecânico, esse personagem, ele é mais um gunner em si, né? Ele é mais um atirador que tem um item mágico. Mas sim, dá pra dizer que sim, se encaixa no mesmo arquétipo, eu diria. Sim. Até pra quem jogou Chrono Trigger aí, um bom exemplo seria a Luca. Perfeito. Perfeito, é. Ela é a definição máxima do que é o engenheiro, assim, o maquinista nos RPGs. Sim, isso aí. Você tem armas de fogo ali,
Que queima a joga galera, magia de fogo. joga magia de fogo e tá ali no mundo medieval, basicamente. É isso aí. E para além disso, uma classe que eu tenho tido muito carinho recentemente, que é o monge. Nossa, Paulo, Muito desculpa, foda. cara. Nossa, Lucas, não, Cara. não, Lucas. Paulo, desculpa. Você não gosta de monge, Lucas? Não, calma. Não, calma. não, eu sei o que ele tá pensando, não, Lucas. Eu tenho que falar. Nem é tanto pelo teu físico, mas é que pra mim, assim, o personagem perfeito seria os pandas de World of Warcraft pela serenidade que tu tem. E aí um Sim. panda monge, cara, pra mim é o Paulo, cara. É perfeito. Se eu fosse definir você também, Paulo, eu diria isso também. É isso, cara. Porque tu Caramba. fala de... É pela serenidade da tua voz. Sim. É muito os pandas ali, monge, cara. É perfeito Sim. pra ti, Paulo. Não, vou até trocar minha figurinha do Discord aqui, vou pôr o Kung Fu Não, tem- Panda nesse exato que ser- momento. Perfeito, cara. Não, perfeito, velho. Perfeito, cara. E, ó, que eu tô no shape ali parecido já, viu? Não, eu nem queria trazer isso. Não era nem por isso. Mas é pela serenidade da voz que tu tem, cara. É É que perfeito. os monges do Warcraft, eles são diferentes do Poe. O Poe, ele é uma extrapolação, né? Os monges, eles são muito aquele cara sábio, sereno, mas que também é porradeiro, porque ele tem muito conhecimento, mas ele tem aquela humildade de não transparecer que ele é o cara fodão. Ele não é igual um berserker fighter, que é o cara que chama todo mundo pra porrada, não. O monge é aquele cara que tava tranquilão, e o pessoal vai pedir pra sair na porrada com ele, e ele desce uma sova no cara. É assim que eu consigo imaginar você também, Paulo. Vocês já viram aquela animação da Blizzard, quando a Blizzard anunciou Pandaria? Que é um orc lutando contra um humano, e aí aparece o panda e começa a lutar contra os dois. É tipo assim, eu e o Paquito brigando e aparece o Paulo. É tipo isso, cara. Eu tô ligado É o Pandaria, né? Que é Aham. basicamente a China, né? Do É. WoW, né? Exatamente, inclusive muita gente elogia essa... Né? É bem nesse esquema mesmo, né? Que é o monge. É o monge. Como é que fala? O Shaolin, né? Uhum, Todo culto, todo sábio, mas quando é preciso ele cai na porrada. E é uma classe que eu tenho tido bastante carinho, especialmente agora que eu. Nessa época que eu comecei a jogar Oblivion, e a classe de monge é muito quebrada, cara. Você consegue. É muito. Você Tá dá jogando soco Oblivion? na Eu cara não de todo mundo. sabia. Na época que eu comecei a jogar, né, eu fiz uma runzinha, não cheguei até o final, mas eu testei ali um pouco o monge. Fui na arena, cara, arrebentei Cara, é muito todo roubado. mundo. Eu fiz a mesma coisa. Já que a gente não vai falar de Oblivion tão cedo, eu também vou aproveitar essa palhinha que tu levantou, porque eu também joguei de monge, e eu queria deixar isso como uma surpresa pro episódio, mas eu vou falar, cara, o monge nesse jogo é uma das coisas mais engraçadas possível, principalmente se tu for pra arena. Provavelmente tu experienciou isso também se tu foi um nível um pouquinho mais alto pra lá, Paulo. Qual que é a mecânica secreta do monge em Oblivion? Se você chega num certo nível ali, o seu soco forte tem uma chance de desarmar o cara. E na arena, como tem aquela mecânica de que você não pode roubar a arma do cara que caiu no chão, os inimigos não conseguem pegar a arma deles de volta. Então você dá um socão no cara e derruba a arma dele, e tá vocês dois saindo no soco na arena. Isso é muito divertido, cara. Sim, Que da hora. Pô, eu não me vejo jogando de monge. Desculpa, gente. Não rola pra mim. O cara tá lutando contra um outro aí cheio de armadura dando soco. Eu sei que tem magia em volta, tudo bem. Não rola. Não rola. E outra. É técnica. Não, é porque alguns Eu sei, monges tô têm zoando, magia, tô né? zoando. Não, eu Sim, posso estar até errado. Sim. Não, tem sim, pô. Tem até o lance de espiritualidade e tudo mais, né? E assim, O Paulo realmente trocou Cara, a foto dele. eu troquei a foto, cara. eu tô vendo aqui, tá sensacional, Paulo. Tá muito bom. Botou do Pandaria. E assim, eu acho que o ouvinte e você já sabe como é a minha personalidade. Eu tenho uma personalidade meio caótica, né? Então eu não consigo, me irrita. Uma vez eu vi uma pessoa que falou pra mim: Ô Lucas, é que tu é uma pessoa bem agitada, tu já parou pra pensar em fazer yoga, fazer relaxamento, alguma coisa? Eu falei: meu irmão, se eu for fazer yoga e a pessoa fala pra mim:
respirar durante 10 segundos e em silêncio, eu mando a pessoa a merda. Eu não consigo, sabe? Eu não O Lucas consigo. precisa de um curso de felicidade. É que o monge também, diferente do bardo, que ele é o oposto do paladino por ser merdeiro, o monge é o oposto do paladino no quanto que ele confia muito no próprio corpo dele, cara. Porque o paladino, ele tá lá com trocentos quilos de armadura, e o monge tá lá com o peitoral de fora lá, e venham até a mim, tentem me pegar e foda-se, tá ligado? O monge, ele não precisa das armaduras. E não só isso, o paladino não tem mais fé na crença dele do que nele mesmo. Também tem isso. Exato. Ele tem essa de que não, vai dar certo porque os deuses querem que dê certo, né? Tem isso também, né? Sim, o monge é aquilo que eu falei no começo, né? Ele só solta foguinho quem não se garante na porrada. Vem na mão, mago filha da puta. Mas tem uma coisa em comum do monge e o paladino que é essa serenidade também, né? São duas classes que têm sabedoria. Também tem isso, né? Cara, eu diria que assim, se fosse definir nessa questão os dois, é que o paladino é o cara que chega pra você, coloca a mão no teu ombro e fala assim: Eu vou comer teu... O monge não. O monge, ele vê você fazendo a merda, ele deixa tu fazer lá, e tu fica, pô, mas tu sabia que ia dar merda? Ele vai olhar pra você e falar, sim, e agora você aprendeu. Leve isso para frente e não faça mais. Essa é a diferença dessa sabedoria. Agora que nossos amigos aí já disseram as classes favoritas deles e trouxemos essa sabedoria divina dos paladinos e dos monges, eu vou dizer pra vocês quais são as classes que eu mais me identifico nos jogos ou que eu simplesmente gosto mais. E como eu falei ali no começo, pra mim é muito difícil definir uma classe assim pra dizer, cara, essa aqui sou eu. Porque eu sou o tipo de TDAH que ele não fica parado muito tempo em um hiperfoco só. Eu tô sempre trocando. Todos os tipos de TDAH. Sim. Então, cara, eu já gostei muito do guerreiro, eu já gostei muito de diversos tipos de mago, eu já gostei muito de diversos tipos de ladino, já gostei muito até do bárbaro, eu já gostei do druida. Mas eu vou tentar focar agora um pouco, por mais irônico que isso seja, eu vou tentar focar aqui um pouco nas classes que até hoje, mesmo depois de muito tempo jogando RPG, tanto de mesa quanto de videogame, as classes que eu sempre acabo retornando pra elas. Eu vou dizer uma mais tradicional, que eu gosto muito, que é até um contraponto aí aos meus colegas, né, que trouxeram classes com muita magia, seja ela divina, ou seja ela natural, ou seja ela arcana no geral. Uma classe que eu gosto muito é da classe dos Malandrilsons, que é basicamente o rogue, cara, o ladino, o ladrãozinho, o assassino, aquele que se esconde nas sombras esperando a oportunidade certa pra dar o bote. E, cara, em RPG de mesa no geral, eu gosto muito do ladino, cara. Porque, apesar de eles serem descartáveis, igual um mago, mas um mago geralmente fica mais seguro enquanto os amigos dele estão atacando de frente, o ladino geralmente ele se entra no meio da merda e, dependendo do sistema e do mestre que vocês estão jogando, você vai morrer muito fácil. Mas um bom ladino sabe entrar no meio da confusão, causar mais confusão e sumir sem ser percebido. E pra mim, eu que também gosto muito de jogos de stealth no geral, eu tenho um gosto assim pelo ladino muito grande. Eu não sei o que meus companheiros aí acham dessa classe e desse arquétipo. Nojo. Eu gosto. É uma sensação muito boa você invadir o lugar, envenenar a água e ir embora.
Sim, Matar todo nossa, mundo nossa. sem ninguém te perceber, né? Nossa, eu amo muito, tipo, isso. E não necessariamente, eu sei que muita gente pega o ladino, ele quer ser aquele ladino muito merdeiro. Eu vou roubar aquele cara ali. Não, geralmente eu não jogo com um ladino que é extremamente ganancioso, que é aquele que quer roubar tudo e todos no cleptomaníaco. Não. Eu geralmente jogo o ladino um pouco mais calculista, eu diria. Que ele é o cara que tá ali no grupo, ele sabe o que o grupo tem que fazer. Quando tá no meio da merda, cadê o ladino? E quando todos mais precisam dele, ele aparece, resolve o problema e se esconde de novo. Que é muito mais pelo ato de dar um crítico muito grande do que pelo prazer de se esconder em si, sabe? Então, cara, pra mim, o ladino, assim, tem um espaço muito grande no meu coração e alguns vão dizer que é por causa dos números absurdos de dano que eles dão, e eu vou dizer que esses alguns estão certos, mas sim, mas o roleplay da parada também é legal. Tá, assim, falando do roleplay em si, eu acho legal o Ladino, porque realmente ele é um canhão de mão, né? Ele é algo que causa muito dano em qualquer jogo, seja de mesa ou RPG eletrônico. Só que para te poder causar esse dano, você tem que ser engenhoso. Né? Sim. O exemplo que eu dei ali do Nightblade do Ezo é isso. O cara se enfia no meio de uma Zerg, né? De um exército ali de 30 pessoas, de 30 players, e mata todos eles com uma sequência de skills. Tá? Isso é impressionante, né? Isso tem que ser pensado, tem que ser trabalhado e praticado para poder dar certo. Entendeu? E a chance de dar merda, eu imagino que deve ser alta. Que o cara vai lá, se enfia no meio e morre antes de conseguir. Porque basicamente, como que eu posso explicar pra quem não conhece Ezo? Ele vai chegar invisível, ele vai se jogar no meio, né, disso, e vai ativar uma skill que vai escalonar o dano conforme o número de pessoas que tá ao redor. Então, por isso que ele procura o número maior possível de pessoas, né? E, cara, a visão de que eu já levei esse tipo de gank, mas como eu era tanque, eu era um dos únicos que não morria, era o quê? Ele aparecia por meio segundo. Tu não tinha como se defender, sabe? Era só ali o momento de eu clicar pra blocar, pra dar o bloqueio com o escudo, e ficar com, sei lá, com 2, 3% de vida. Entendeu? E muitas vezes vinha uma segunda explosão e obliterava o resto que tinha. Então, cara, isso tem que ser muito engenhoso. Para isso, eu tenho que dar o mérito. É algo muito interessante esse tipo de coisa. E não só isso também, não só pelo dano a gente gosta do ladino, né, cara? O ladino também ele tem muitas utilidades muito específicas deles. Geralmente, assim, envolve, tipo, caçar por armadilha, criar armadilhas também, abrir portas e fazer aquilo que não pode ser visto ali nos inimigos. Então, ele é o cara que ele vai começar preparando o terreno, escoltando a parada ali, pra já tipo, mostrar, ó, aqui vai dar merda, aqui não vai dar. Eu no Baldur's Gate, eu gosto muito de jogar com um ladino na party, justamente por isso também, que eu jogo naquele modo difícil lá, e cara, se eu não preparo a minha luta antes de lutar, a chance de eu só perder é muito alta. E o ladino ele te dá essa possibilidade de te dar uma vantagem estratégica simplesmente porque os caras não sabem que ele tá ali, sabe? Isso pra mim é muito incrível, cara. O ladino é muito bom pra obter informação também, né? Sim. Muitos diriam que essa é a função do Ranger, mas como o Ranger é muito merda, a gente acaba só ignorando a existência dele. Então, aquilo, tudo que o Ranger faz, exceto invocar um animal, o ladino faz, só que melhor, tá ligado? Eu acho que o Ranger, talvez em um mapa de floresta se sai melhor, né? Porque se numa cidade não tem muita utilidade mesmo. Pelo menos é o que eu vejo. É basicamente isso. O ladino ele é o ranger da cidade, basicamente. É uma boa observação. Na floresta o ladino também não é bom, né? Sim. Bom ele é em todo lugar, mas não é tão bom quanto na cidade, eu diria. E é possível fazer um ladino com subclasse de ranger, assim? Dependendo do sistema, se for D&D, dá pra fazer subclasse de tudo. Mas sim, não sei se fica bom. Deve ficar, na verdade, se tu fazer um ladino de arco. De tudo não, eu discordo. Porque um paladino com subclasse de ladino não existe.
Cara, Se existir, tem que ser eu não obliterado na duvido face que, da eu Terra. não duvido que exista, cara. Eu não duvido que exista. Eu Não, nunca não, vi. não né? existe. Não, Seria não um existe. Paladino Ladino? Seria Palaladino? um Fala, Paladino. Não, Talos Se não for- permitiria isso. Os 9 não permitiriam isso. E se for um clérigo nível máximo, com subclasses de paladino e de ladino, seria um papa paladino. Papa paladino. Papalaladino. Você e ouvinte, comente nos comentários como se chamaria um Paladino Ladino. Onde é que eu tô, gente? O que eu tô fazendo da minha vida? Não só do ladino e do rogue, do assassino, que quero falar hoje, porque tem algumas menções honrosas assim, muito conhecidas. Eu quero trazer uma classe aqui, que só em um jogo eu vi ela funcionar tão bem quanto ela funciona, que é o Ferreiro do Ragnarok Online, cara. Essa classe, mano, ela é muito divertida. Que, se fosse pra resumir, traduzir o Ferreiro do Ragnarok em classes mais usuais, ele é como se fosse uma mistura de um bárbaro com um guerreiro tanque e é isso. Só que no Ragnarok, cara, qual que é um dos ataques mais fortes do Ferreiro ali quando o Ragnarok ainda era bom, né? É basicamente um ataque que você tem um carrinho de mão que você deve encher ele de itens, você consegue carregar itens do jogo nesse carrinho de mão, e quanto mais pesado esse carrinho de mão tiver, mais forte vai ser o dano desse ataque. E o ataque é literalmente arremessar carrinho. Você pega um carrinho de mão cheio de ferramentas e joga nos inimigos, e com isso você dá, tipo, trocentos milhões de dano em todo mundo ao seu redor. E só um conceito de algo tão maluco assim existir, me atrai muito no Ferreiro do Ragnarok. Que não só isso, claro, ele também consegue construir armas pros aliados, refinar, mas o que no Ragnarok em si, por ser um MMO, não adianta porra nenhuma, porque todas as armas do jogo são boas, são compradas. Mas eu acho legal, assim, o Ferreiro de NPC se tornar também uma classe. E eu acho que isso é um tema que me atrai muito também, que eu vou trazer depois outra classe que segue esse mesmo arquétipo. Só uma dúvida, isso é exclusivo do Ragnarok, né? Porque eu nunca tinha visto isso. Um ferreiro em outro... Em classe. Como classe A classe ferreiro. Cara, eu já vi em outros jogos, e RPG de mesa também. Eu não lembro, assim, de cabeça nenhum pra dizer. Mas eu sei que tem. Tipo assim, não é só o Ragnarok que faz isso. E eu acho muito maneiro isso, cara. Porque é basicamente isso. É um cara que o conhecimento dele das armas começa na fabricação delas. Ele entende tanto das armas que ele tem que ele pode as fabricar, não só as usar, cara. E isso pra mim é incrível. Tá. Outras classes assim que eu gosto muito são classes mágicas no geral, eu gosto muito. Indo ali pro JRPG, em Final Fantasy, principalmente ali no Tactics, que é o que eu mais joguei. Cara, Mago do Tempo é uma coisa, um conceito que eu acho muito maneiro. Que é um cara, que ele é um mago mais buffer, debuffer, que ele consegue deixar o seu time mais rápido, deixar os inimigos mais lentos e derrubar um meteoro em cima dos inimigos. Por quê? Não sei, ele é o Mago do Tempo, foda-se. E, cara, isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Nossa, sim, Mago do Tempo é incrível. É muito legal mesmo. É a questão dos buffs, do haste, né? Como você tem combates em turnos, essa possibilidade de aumentar ou diminuir a velocidade é bem quebrada, viu? Pra quem joga RPG tático no geral, isso aí é uma dica aí que eu vou dar pra vocês. Cara, velocidade é tudo. Se a velocidade permite que você tenha mais turnos, isso acho que em RPG no geral, na verdade. Quanto mais turnos você tem antes que o seu adversário possa agir, cara, mais apelão, roubado você é, cara. Porque é basicamente isso, você tá lutando e não deixando o inimigo lutar. Então, cara, Mago do Tempo tá aí, ó. Um 10 de 10, assim, que eu daria pra ele. Mas a classe, assim, principal que eu quero trazer, que eu já vou trazer aqui pra vocês, e pode parecer que que eu tô dizendo isso só por conta do podcast, que eu tô dizendo isso porque eu aceitei esse arquétipo pra mim. Mas, cara, eu juro pra vocês, não é. Em todo lugar que eu consigo jogar com um personagem que tem essa classe, que é um pouco raro de ter nos RPGs no geral, infelizmente, que é ele, aquele cara que ele cura, mas não com magia. Ele ataca, mas não necessariamente com magia arcana também.
que ele pode atacar com facas e no geral, mas o principal, que é o poder dele, é a própria ciência daquilo que ele produz, que é o alquimista, cara. Eu não sei se vocês já viram a classe alquimista em RPGs no geral. Eu não sei se vocês já presenciaram algo tão maneiro quanto é um alquimista nos jogos. Não em um RPG, mas o Singed do League of Legends é um alquimista. É, dá pra dizer. Um alquimista tanque, bem dizer. Sim. Caramba, É, bizarro. é muito... Alquimista eu já vi no Final Fantasy. E é bem legal, cara, que você consegue... A única classe que você consegue misturar itens, né? Do seu Sim. próprio inventário. Uhum. É interessante, Todo esse cara, é conceito interessante. de criar, misturar coisa pra causar um efeito, pra mim é incrível, cara. No Tactics, o alquimista... Acho que foi até meu primeiro contato com o alquimista em RPG... Mas ele, infelizmente, não tem esse poder de misturar coisas. Mas ele é a única classe que consegue arremessar itens com muitos... A única não, porque o ninja também faz isso. Mas o alquimista, ele arremessa itens tanto de cura quanto de ataque. E isso vai depender dos inimigos dele, né? Então, por exemplo, se você tá com um alquimista no teu time, no Final Fantasy Tactics, e você tá carregando na bolsinha dele ali bastante Phoenix Down, isso aí talvez o Paulo já vai saber o que eu vou trazer aqui pra apresentar. Porque se você atacar qualquer inimigo que tem a classe morto-vivo ou fantasma, pegar sua Phoenix Down, que aí só pra contextualizar vocês, Phoenix Down ele é um item que revive os aliados que estão no seu time que caíram no chão, né? Mas se você pega um alquimista e arremessa uma Phoenix Down em um inimigo morto-vivo ou fantasma, adivinha o que acontece com eles? Sei. Revive e dá o efeito contrário, né? Como Basicamente. ele tá morto, o Phoenix Down vai reviver e vai matar o zumbi. Basicamente, cara. E não importa o quão forte o inimigo seja, você joga uma Phoenix Down, morreu. E é isso aí. O cara vira um necromance, basicamente. Mas então, não só o alquimista do Final Fantasy Tactics é um alquimista que me atrai muito. A alquimista do Darkest Dungeon também é um alquimista que é uma personagem no geral que eu gosto muito, né? Paracelsus do Darkest Dungeon. Porque ela é uma alquimista não necessariamente focada em cura. Ela tem até as habilidades de cura, que são bem fortes até. A cura dela em si, ela não recupera muita vida, mas ela cura status, até porque ela é uma alquimista, né? Então se o teu personagem está envenenado, ela tem os meios para desenvenenar. Se o teu personagem tá sangrando, ela tem os curativos ali com ela para curar esse sangramento. Mas o foco dela é pegar as poções que ela criou e arremessar na cara dos inimigos e fazer um monte de coisa. Ela tem uma mistura de poções ali que ela joga, que elas explodem como se fosse uma flashbang e cegam e stunam os inimigos que ataca. Ela tem poções que envenenam não, né? Mais ou menos de praga que ela joga, que ela, entre aspas, envenena os inimigos com veneno ainda mais forte. Então, cara, e ela também consegue atacar na porrada com faca e tudo mais. Então, é uma mistura de um rogue com um alquimista, que são os dois arquétipos ali que eu gosto muito, cara. Então, muito bom também. Uma coisa que eu gosto dos magos, eu já vou... Vai fazer sentido eu falar de mago agora. É que eles têm eles me dão a impressão de que as coisas que eles podem fazer são infinitas, né? As possibilidades de coisas que eles podem fazer são infinitas. E eu não tinha ainda escutado falar sobre essas classes de alquimista aí, por exemplo, e ferreiro. E tô falando da classe de alquimista, me veio isso na cabeça. Caramba, é uma coisa que te dá muita possibilidade, tal qual o mago. Né? É uma coisa que... Só que também te exige muito conhecimento também, né? Sim. E, Muito cara, interessante isso. e ficar misturando coisa em jogo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Não é à toa que no Kingdom Come ali eu perdi bastante tempo forjando arma e fazendo poção. Porque é uma coisa que, cara, não sei, mexe as engrenagens no meu cérebro. Se eu vejo a possibilidade de fazer uma poção ali, com qualquer efeito que seja, eu vou fazer. Inclusive, em Baldur's Gate e em Divinity Original Sin, apesar de não ter uma classe alquimista, tem como você misturar coisa e criar poções. E quando eu jogo em grupo esses jogos, eu sempre sou o cara que as pessoas dão uns itens pra eu misturar e fazer coisa. Porque eu gosto muito disso, cara.
Cara, tem uma série que tu vai gostar muito que o cara mistura bastante coisa e ele é basicamente um alquimista nos tempos modernos. Uma Breaking Bad. Lá vem. Say my name. Eu diria que sim, porque tem até uma cena lá do Breaking Bad que ele mistura ali algo e arremessa nos inimigos e aquilo tal qual um Sim. alquimista bom faria. Tá E, vendo? e até isso até levantou uma subclasse do alquimista que eu gosto muito, mas que o único lugar que eu vi ela foi Pathfinder. Pathfinder Kingmaker em específico, mas eu acredito que Pathfinder no geral deve ter isso. Que ele é o alquimista, que é uma classe, com a subclasse de granadista, eu diria, né? Que ele é o cara legal. que o foco dele é fazer soluções explosivas. Então, cara, é muito maneiro. Eu fiz um gnomo granadista no Pathfinder, e, cara, que coisa incrível. Pena que eu não Legal. gostei muito. Nos Dragon Age ali, eu não lembro se o Veilguard tem isso, eu acredito que sim. Mas principalmente no Inquisition, tem isso também, de tu fazer um ladino, né? Um range. É mais ladino ali, na verdade. E ter essa possibilidade de usar traps, né? Ou então usar granadas. E o Inquisition tem uma que é uma granada de abelha, por exemplo. É bem interessante. Cara, muito bom. Cara, pra tu ver o quanto eu gosto dessa classe, agora até me veio uma na memória aqui, que em Skyrim, eu lembro que eu usava um mod, assim, que dava uma repaginada, assim, nas classes, que ele permitia que Cara, os mods de Skyrim são incríveis. Eu tenho que, assim, se tem uma comunidade de mod que eu tenho que defender muito, é a de Skyrim. Apesar deles fazerem coisa muito esquisita, tem muitos mods, assim, que são maravilhosos, cara. E se eu não me engano, esse mod... Eu sou paladino, eu busco a pureza. Cara, vai ter mod que vai fazer o paladino ser mais paladino ainda, mas ainda, enfim. O mod que eu tô dizendo, se eu não me engano, é Ordinator o nome, que é um que adiciona novas habilidades no jogo. E ele dá uma repaginada na habilidade de alquimia do Skyrim. Eu conheço Que é bem merda, a alquimia em Skyrim, eu diria. Tipo, apesar de dar pra você quebrar o jogo com alquimia muito fácil, ele é só, tipo... pegar, misturar coisa e fazer poção genérica e de aumentar a vida ou aumentar a skill, e é isso. E não é isso que eu gosto no alquimista em si. Eu gosto de fazer soluções que aquela solução vai fazer alguma coisa. E o Ordinator tem como fazer basicamente isso, que é tu misturar poções ali, que você consegue jogar com aquela poção que você fez, tu tem uma magia de gelo portátil que você consegue arremessar. Claro, vai gastar o que você fez, mas é basicamente aquilo, você não gasta mana, mas você gasta outros recursos pra poder jogar aquela poção e jogar uma, entre muitas aspas, magia. E eu acho muito maneiro isso, cara. Também questão de envenenar a arma, criar veneno pra envenenar flecha, arma, cara, eu acho muito bacana, tipo, jogo que te permite fazer isso, tipo, preparar a sua luta antes que ela aconteça. E o alquimista, se tem uma coisa que mais define ele, é a preparação, cara. Ele tá preparado pra tudo que vai enfrentar. O The Witcher, né? Tem muito disso, né? Se você jogar The Witcher, principalmente o 3 ali, o 2 e o 3, né? Tem isso mais forte. Você precisa conhecer as poções, porque as poções vão fazer toda a diferença na hora de combater um monstro, assim, um monstro maior, né? Não esses mobs que ficam no mapa, né? Esses monstros de missões mesmo. Sim. O 2 mais ainda, né? Ele envolve você estudar mesmo o monstro e as fraquezas dele. Eu achei que o 3 era mais forte. Embora o Geralt não seja um alquimista, tem muito disso, né? Ele tem ali o conhecimento de poções e você precisa mesmo prepará-las, né? Aí tem a questão dos olhos que você embebe ali na sua espada e consegue ir pra luta. Isso é bem legal. No 2 é muito forte. No 2 é muito mais forte isso. Eu tinha a impressão de que o 3 era mais forte, essa questão. É que no 3 ele é mais direcionado, né? Já tem o íconezinho pra onde você tem que ir e tralalá. O 2 não. Você pega o folheto, né? O anúncio da sua caçada. E a única informação que você conta é aquela do folheto e o que o cliente vai te falar. Né? Eu vi um monstro na floresta perto do lago. Não lembrava desse aspecto do 2. Na época que eu joguei era tudo em inglês, né? E na época eu não falava, então... Tem muito mais disso, né? De você ser um investigador mesmo, né? Procurar pelo monstro e estar preparado
pra tudo, né? Mas é bem legal. Essa classe de alquimista, especialmente em Final Fantasy, ela te dá muita possibilidade de experimentar, né? Então, se você gosta de misturar itens, se você gosta de ver efeitos diferentes, é a classe perfeita pra Sim. isso. Tem muito jogo que traz elementos de alquimia, mas não cria um personagem alquimista em si pra ser a sua classe, né? Eu acho isso muito triste. Mais jogos deveriam trazer o alquimista personagem como uma classe principal. Mas eu não vejo isso acontecendo com muita frequência. Eu não acho que vai passar a acontecer. Mas eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre as classes que eu mais gosto. Até tem uma ou outra, mas aí se eu continuar falando todas elas, eu vou citar todas, exceto o Paladino. Tá, galera, mas e o nosso aventureiro Paquito aqui? Eu fico imaginando aqui qual classe que ele seria. Vocês conseguem imaginar aí? Ó, eu tenho uma teoria. Eu vou separar o Paquito em 2 sessões. Do episódio 1 ao 10, ele era um necromante. Eu concordo com isso. A morte era o que ele mais deseja. É o que ele desejava. E eu acho que do 10 pra frente, ele é o bardo. Tá sempre feliz. Sempre de bem com a vida. Sempre demonstrando o carinho que ele tem pelas outras pessoas, né? Talvez, obviamente, por conta do curso de felicidades do trabalho, né? Ele é aquela pessoa que é nascida para conquistar reinos e matar dragões e é obrigado a bater palminha no RH. Mas sabe, agora falando um pouco mais sério também, sabe o que eu acho que combina assim com ele, que eu acho que talvez ele seja? É o próprio mago puro mesmo, aquele que é o mago dos livros. E eu vou dizer o porquê. Como ele é um cara que joga um mago clássico mesmo, não um feiticeiro que tem a magia ali com ele e solta no geral. Porque no RPG, o mago é aquele cara que, na hora que eles estão descansando ali, no momentos de descanso curto ou longo, ele pega o livro dele e, tal qual um jogador de roguelike deck builder, ele começa a montar o acervo de ações dele ali. Então eu acho que o mago combina muito com ele, justamente por isso ele vai parar, tal qual como um grande baralho de carta. Ele vai pegar as magias dele, escolher e se preparar para enfrentar os desafios que vão vir com aquilo que ele imaginou que vai ser o certo. Faz sentido, hein? Faz sentido. Aquele mago vanciano, né? Antigo. Sim, o mago do D&D mesmo, no geral, que é o mago que prepara as magias antes de enfrentar o que for. Olha, faz sentido, cara. E Faz tu, Paulo, o sentido. que tu acha que o Paquito seria? Cara, mas eu acho que o Paquito é um Ranger. Embora vocês falaram tão mal aí da classe, Eu acho que, Paquito, quando você estiver ouvindo isso, saiba que o Paulo tá te insultando muito, tá? Não, faz sentido, cara, faz cara, sentido. o Ranger é aquele cara que tá lá na linha de frente, tá ali guiando a galera, tá criando ali caminhos pra que a gente se desenvolva bem. E é justamente isso que ele faz aqui no podcast, né? Ele tá sempre indo na frente, né? Guiando aqui a nossa conversa. Faz Acho que sentido mesmo. encaixa legal aí com a proposta dele. O urso é a personalidade dele. Também tem essa. Também tem É essa. verdade, talvez um druida. Um druida seria um personagem pro Não, Paquito também. acho que não. Ele é o cara ali que se transforma, vira um ursão, sei lá, um urso coruja e começa, sei lá. Bem que eu acho que o Paquito ele deve ter um pug em casa, de lacinho cor-de-rosa, sabe? E ele não quer falar isso pra nós. Pode ser que ele seja um ranger ou um druida mesmo, faz sentido. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma excelente semana. Como podem ter percebido aí, eu não pude participar do episódio dessa semana, mas o Lucas me pediu para gravar esse áudio aí para eu poder contribuir um pouquinho também com o assunto do episódio, né, com o tema do episódio. E eu quero fazer de uma forma meio que passando pelas fases da minha vida aqui rapidinho e analisando essas etapas da minha vida, escolhendo uma classe que mais se adequa a essas fases, por assim dizer, né? Então vamos lá.
Quando criança, né, ali na fase de início da escola, vamos colocar assim, que é onde eu tenho mais memória, eu me consideraria bastante um mago. Não um feiticeiro, né, porque o feiticeiro nasce com a magia inata nele, mas o mago mesmo, aquele que estuda livros, o estudioso, que aprende magia através do estudo dela. Porque nessa parte da minha vida, eu vim de uma família muito pobre, né? Então, o que eu tinha pra ter alguma esperança de melhorar de vida era o estudo. Então, eu era o moleque que tava o tempo inteiro isolado, enfurnado em livro, querendo aprender, querendo estudar pra eventualmente crescer na vida. Eu me considero tanto um mago nessa época que, só pra dar uma noção pra vocês do quanto que eu estudava em escola pública, né? E quando eu tava na sexta série, a minha matéria favorita sempre foi matemática, mas eu, por estudar muito, eu tirava notas altas em basicamente tudo, com exceção de educação artística, porque eu sou horrível de desenho. Mas eu estudava num nível que, na sexta série, por exemplo, a galera tava na metade do livro de matemática e eu já tinha terminado o livro, tipo, na metade do ano. E a professora de matemática teve que me dar o livro da sétima série para eu começar a estudar. E com mais 3 ou 4 meses eu terminei o livro da sétima série e eu não tinha mais nada para fazer na aula de matemática. Aí eu comecei a estudar as outras matérias e fui repetindo isso nas outras matérias. Eu gosto bastante de estudar, de aprender coisa nova e tal. E nessa idade isso era muito mais exacerbado em mim. Hoje eu confesso que eu tô um pouquinho mais preguiçoso pra essas coisas, mas gosto bastante de estudar, então... Pelo menos na minha infância eu me considero muito o arquétipo de mago. Pessoa estudiosa, né? Quando adolescente... É uma fase que não é fácil pra ninguém, e eu não fui exceção, né? Eu tive uma adolescência meio conturbada em alguns aspectos, mas a minha adolescência foi marcada por um período da minha vida que eu era muito religioso. Acreditem se quiser, eu sou ateu hoje, mas até os meus 18, 19 anos eu era religioso e frequentava ativamente e praticava uma religião. Não vou dizer qual é, porque não é o caso, né? Mas essa motivação religiosa me moveu por muito tempo na minha vida. Tanto que, e aí a classe que eu escolhi pra falar aqui, é a classe do Templário. Que foi uma classe que me marcou muito na época do Ragnarok Online, né? Que foi quando começou essa febre e foi na minha adolescência. E eu fiquei fascinado pela história dos Templários e da Igreja Católica como um todo, apesar de eu não ser católico. E eu achava muito irado esse arquétipo, né? Em alguns jogos, eles se confundem com paladinos. Mas eu faço uma distinção, que apesar de eu adorar a classe paladino também, classes tanque, num geral, são as classes que eu prefiro jogar em MMOs, né? Eu faço essa distinção de que um paladino, ele é praticamente um representante de um ser divino na Terra. Tanto que você faz um pacto com esse ser divino, você tem todo um código pra seguir que você não pode quebrar sob nenhuma hipótese. Já o Templário, ele trabalha em função de uma instituição. Que, no fim das contas, né, se você levar ao pé da letra, essa instituição é o representante do Deus cristão na Terra, né, que é a Igreja. Mas o Templário, ao contrário do Paladino, eu enxergo ele meio que como um berserker da Igreja. Ele tem as normas, ele segue muito as normas da Igreja, mas ele é um Templário em guerra, ele é um monstro imparável, assim. Só que ao contrário do berserker, que briga, que luta só pelo prazer de lutar, o Templário ele tem essa força incontrolável por questão da fé dele, que é inabalável. Ele faz tudo em nome da Igreja e em nome de Deus, né, no fim das contas, e nada abala essa fé e o cara vai lutar até a morte se for pra defender os ideais cristãos que ele acredita.
Aí eu tô falando cristãos porque a imagem clássica do templário é aquele relacionado à igreja católica, né? O catolicismo. Mas eu acho uma classe muito legal. Ragnarok Online adorava ela. Sempre que tem a classe de templário, eu tento jogar com ela. E eu tinha muito de Berserker também, nessa etapa da minha vida, né? Hoje em dia, eu ainda sou uma pessoa um pouco agressiva, né? Mas agressiva com as palavras, assim. Eu evito entrar em briga, evito deixar qualquer tipo de conflito escalar para uma agressão física. A gente aprende com o tempo, né? Quando eu era mais moleque, eu tava meio de saco cheio de tudo e de todos. E qualquer coisa, qualquer implicânciazinha, qualquer apelidozinho que tentassem colocar em mim, era partir pra agressão física até a pessoa parar, assim. Não que eu fosse um adolescente muito forte, mas, tipo, pegava o que tava no ambiente e partia pra agressão, sabe? Não me orgulho muito disso, dessa fase da minha vida, dessas atitudes que eu tive. Mas fato é que elas aconteceram e moldaram minha história, moldaram quem eu sou hoje, né? Partindo aqui pra minha fase adulta, que eu vou dividir em duas fases rápidas, que é pré-casamento e pós-casamento. Pré-casamento muito na época de faculdade mesmo. Essa época da minha vida, né? Ela foi marcada por 3 características muito fortes. Estoicismo, assim, a filosofia do estoicismo. Ateísmo, porque, como eu disse, né, até os 18 e 19 anos eu fazia parte de uma religião. Mas com o tempo eu comecei a questionar, fui ler a Bíblia e li a Bíblia várias vezes, e quanto mais eu lia, mais a minha fé ia embora. Eventualmente ela foi embora. Então eu me tornei ateu mais ou menos nessa época. E a terceira característica foi um foco, mais uma vez, absurdo nos estudos. Eu tava pagando faculdade particular nessa época, mas como eu já disse, eu não sou de família rica, né? Eventualmente eu tive que prestar vestibular pra federal pra cortar esse custo, né? Porque eu trabalhava entregando salgado pra minha mãe e a gente não ia ter dinheiro pra continuar pagando essa faculdade. Então eu precisei criar esse foco quase que de monge meditando pra poder estudar e passar na federal, né? Mas o mais interessante é que a minha mãe, nas últimas semanas, me colocou para fazer a prova, me inscreveu na prova da Universidade Federal e me inscreveu numa prova de construção civil, curso de construção civil, na federal aqui do estado também. Mas em outra federal aqui do estado, né? E eu acabei passando nas duas, tive que fazer em paralelo. Então, tipo, se eu não tivesse tido esse nível de foco, eu não teria dado conta de nenhum dos dois. Um durou 2 anos, né, que foi técnico, e o outro, que é a minha faculdade, que é a minha profissão de contador, durou 4 anos. Mas durante 2 anos ali, irmão, foi soldado, sabe? Foi ali no foco. E essa fase da minha vida pré-casamento, né, antes de eu conhecer a minha esposa, eu acho que eu consigo me associar muito ao mago de novo, né, estudioso, sempre. E talvez a alguma classe análoga a um duelista, talvez, um artista marcial, algo nessa linha de raciocínio, sabe? Pelo nível de foco que eu tinha nesse estudo, nesse objetivo, né? De tentar ser alguém na vida e estava disposto a abandonar tudo que era prazer momentâneo para correr atrás disso. Tanto que foi nessa época que eu basicamente abandonei os MMOs que eu jogava, meio que me afastei dos meus amigos e comecei só a estudar. Que bom que me rendeu frutos hoje, ainda bem, né? Mas a gente paga um preço para ter as coisas em menor ou maior nível. Eu acho que eu exagerei um pouco. Talvez eu tenha exagerado um pouco. Mas, estamos aí. E aí, culmina no que eu sou hoje, né? Um adulto casado com uma filha. E a classe que com certeza mais me define hoje são classes tanques num geral.
E como eu disse, eu sempre gostei de jogar de classe tanque. Eu sempre tive predisposição, sempre precisei, na verdade, no decorrer da minha vida, levar porrada pelos outros. Aguentar as pancadas que a vida jogava pra cima de mim. E isso me criou uma casca muito forte. Eu aguento muito mais coisa do que minha mãe aguentava, do que os meus irmãos aguentam. E eu acho que eu me identifico demais com esse tipo de classe. O meu lado berserker ainda existe um pouco, né? Mas como eu falei, só verbal. Eu tô muito mais preocupado hoje em dia com o bem-estar da minha família e em proteger elas do que quer que apareça aí. Sou muito leal aos meus amigos, mas uma coisa que me define muito hoje é o meu senso de, entre muitas aspas, para ficar fácil de entender, senso de honra. Eu tenho um código de conduta, os meus princípios estão muito bem traçados. Eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu aceito. E eu sou muito fã de cultura japonesa, então se fosse escolher uma classe hoje que representasse tudo isso, esse amálgama de características que eu tenho hoje, eu acho que eu ficaria com a classe do samurai. Porque ele é esse meio termo muito bem construído da minha personalidade. Um samurai usa armadura pesada, então ele aguenta bastante porrada. Ele é uma classe onde basicamente a disciplina é o que molda ela. O samurai nunca puxa a bainha da espada dele em vão, à toa. Ele tem um código de conduta que é o Bushido, né? Que rege como ele tem que se portar, tem que agir dentro e fora da profissão, do dever dele de samurai, né? E um samurai, ele é absolutamente leal ao mestre dele. O que traduzido pra minha vida é: eu sou absolutamente leal e fiel à minha esposa e aos meus princípios, que não estão à venda. Você nunca, jamais vai conseguir me comprar. E eu digo isso com essa certeza toda porque já tentaram. Já me ofereceram uma proposta para prejudicar alguém que poderia me fazer até subir um pouco na minha carreira, mas eu recusei porque eu não concordo com esse tipo de atitude. Não estou disposto a subir na vida pisando em outra pessoa. Então eu tenho o meu Bushido tá muito bem desenhado, tá muito bem fincado na minha cabeça, por assim dizer. E um samurai também é um ser, uma classe, né? Com muita sabedoria, com muito conhecimento, que no fim da vida vai ter muitas histórias para contar, vai ter muita sabedoria para passar para frente. E é isso que eu pretendo fazer, por exemplo, para minha filha, né? Eu ser esse guia, eu ser esse espelho que ela pode vir a se tornar. Um espelho de tudo que eu tenho de bom para oferecer. Então, é basicamente isso, galera. Muito obrigado aí por me escutar, por esses quase 15 minutos aí. Eu sei que eu falo muito. Espero que os meus colegas aí tenham feito um bom trabalho. Tenham agradado vocês aí nesse episódio. Mês de julho é um mês um pouco conturbado, não só pra mim, mas pra galera no geral, né? Mas já tá tudo normalizado e a gente volta pro caos delicioso de sempre, viu? Tchau, tchau. Excelente semana pra vocês. Uma excelente semana aí pros meus colegas de taberna. E logo, logo eu tô aí. Abração. Então, acho que depois dessa conversa gostosa aí sobre as classes no geral, quais que a gente gosta mais, a gente pode encerrar por aqui, fechar a taverna por essa noite. Mas antes disso, por favor, deixa aí nos comentários do episódio quais são as classes que vocês mais gostam, ou qual a classe que vocês mais se identificam e o porquê. Que logo logo a gente já vai estar lendo os comentários de vocês e apresentando aqui para mais pessoas, né? Mas, dito isso também, acho que vocês poderiam também comentar aí, que a gente tá meio obtuso ainda, qual que seria a classe do Paquito. Então acho que eu vou deixar para vocês aí, ouvintes, comentem aí qual classe vocês acham que o nosso amigo Paquito seria em um mundo de RPG. Mas,
por hoje é isso. Eu fico por aqui. Um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. E até mais. Galera, que a luz abençoe a todos vocês. Muito obrigado por ouvir. Tchau, tchau. E eu não pensei em nenhuma frase sábia, mas comentem, curtam e compartilhem. E cuidado com as poções que vocês bebem por aí, hein, galera. Toma cachaça, caralho! Este episódio foi editado por Paladino Lucas. Não se esqueça de comentar, avaliar, seguir e jogar mais videogame.